Paz de Jesus, amor de Maria, estamos aqui com a graça de Deus para a segunda parte, de 3 desse resumo do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Guimond de Montfort. Hoje pretendo sim resumir o capítulo 3, 4 e 5 de forma mais ampla e generalizada, porque o objetivo é que você leia mesmo o livro e contemple toda a grandiosidade da obra, tá bom? Então vamos lá, vou pegar aqui o meu livrinho, já deixei aqui separado. O capítulo 3, fala sobre a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Eu grifei algumas coisas aqui para ler com vocês. Conhecida essas 5 verdades que nós conhecemos no vídeo anterior, que eu coloquei aqui para vocês, 5 verdades. Jesus Cristo é o fim último, pertencemos como escravos a Jesus e Maria, nos despojarmos do mal que há em nós, a necessidade de uma medianeira dentro do próprio medianeiro, e muito difícil, a conservar essas graças. Então, dentro dessas 5 verdades, é preciso mais do que nunca fazer agora uma boa escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Pois, como jamais vimos, falsas devoções a Maria Santíssima são facilmente confundidas com devoções verdadeiras. O inimigo tem enganado muito e perdido algumas almas com essa falsa devoção à Santíssima Virgem. Aqui ele pega um pouco pesado nesse sentido e eu acho certo, porque é um chacoalhão para nós, tá? Esse capítulo. Então eu vou pedir um pouco de ficar aqui comigo mesmo, de verdade. Há uma grande importância em conhecer primeiramente as falsas devoções para evitá-las, porque é muito fácil nós, ao contrário de evitá-las, abraçá-las. Maria Santíssima, a quem mais glória dá a Deus, a mais santificante para nós, para a esta nos apegarmos. Então, ele vai falar aqui no primeiro artigo os sinais dessa falsa devoção. Os falsos devotos, tá? Ele coloca aqui, deixa eu ver quantos, eu acho que são 7. Então, vamos lá. Os devotos críticos, que são aqueles que se acham sábios, orgulhosos e têm espíritos fortes. Tem no fundo uma certa devoção, mas vivem criticando as práticas. Então, esses são os devotos críticos. Eles têm no fundo uma devoção, mas vivem criticando. Cuidado, temos que tomar cuidado. Os escrupulosos, os devotos escrupulosos, que receiam desonrar o filho, honrando a mãe. Então, São Luís coloca como escrúpulo. Isso é um escrúpulo, porque, como a gente já viu antes, isso não é possível, tá? E ele vai descrever muito aqui, tá? Em cima desses falsos devotos. Aí a gente tem que, como eu fiz na primeira vez, eu comecei a me identificar, E aí eu comecei a minha luta contra isso. Os devotos exteriores, os exteriores, são aqueles que amam as práticas exteriores, a Santíssima Virgem. Eles recitam preces, se enfiam em terços, sem atenção, vão missa o tempo todo, acompanham procissão, quer fazer parte de confraria, sem emendar de vida. Olha só que forte isso. Isso, assim, foi muito forte para mim, porque assim que eu tava lendo, eu fui na igreja aqui perto e, nossa, foi muito forte, porque o sermão do padre foi esse. Não adianta nada, eu lembro, eu não esqueço, que ele fala assim, que ele já é de idade, então ele fala mesmo, sem papas na língua. Aí ele falou assim, não adianta nada você rezar o rosário, não adianta nada você
você vir na missa todo domingo, ficar se confessando toda semana. Não adianta nada, gente, nem na Bíblia tá escrito isso. Ele falava assim, na Bíblia fala, amai ao próximo como a ti mesmo, os 10 mandamentos, ele fala, sabe? Aí eu falo, ele, não que não tá escrito, mas o jeito que ele falou, ele quis dizer assim, não é isso, né? Então, esses são os devotos exteriores. Então, olha só o que o Padre Luiz coloca um capítulo inteiro, né? Um artigo aqui inteiro sobre os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não é sobre práticas exteriores, entende? Os presunçosos são pecadores que se abandonam às suas paixões, amantes do mundo. Orgulhosos, né? Se escondem no orgulho, na avareza, na impureza, nas blasfêmias, em seus maus hábitos. Olha só, os presunçosos. Aí eu ficava assim, ai meu Deus. Eu ficava assim, ai meu Deus, eu tremia na base quando eu li isso aqui. Os inconstantes, que são aqueles temporários, hoje fervorosos, amanhã tíbios, né? Hoje, nossa, eu sou do fogo, do Espírito Santo do fogo, com a Mãe Santíssima. Aí amanhã não é nada, né? Então, os hipócritas que se escondem. Esse pra mim nossa, é muito perigoso. Eles se escondem nos seus maus hábitos. Eles fazem uns olhos pro mundo, sabe? Por aquilo que eles não são. Nossa, eu acho que é o que tem que tomar mais cuidado. Todos, né? Mas esse eu tomo muito cuidado com pessoas assim, porque é muito perigoso. E pra mim também, com certeza. Os devotos interesseiros, que são aqueles que só se consagram porque querem ganhar um processo, curar uma doença, ou sente qualquer necessidade assim do gênero, então vai se consagrar para conseguir essa graça. Esses são os falsos devotos, tá? Então, Padre Luiz dá um trecho inteiro, fala, portanto, tomem cuidado, não pertençam a esse número de devotos, tá? E aí depois ele fala, né, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, ela é interior, é uma parte do nosso espírito e do nosso coração. Ninguém precisa muitas vezes ficar sabendo, parte do espírito e do nosso coração, essa vontade, ela é eterna, ela é confiante, ela confia verdadeiramente. Ela é santa porque nos leva a buscar evitar o pecado, né? E imitar as virtudes de Maria. Ela é constante, né? Ela é persevera. Ela é desinteressada. A alma busca não a si mesma. A Deus, busca somente a Deus em sua Mãe Santíssima. Esta augusta rainha, por espírito de lucro e de interesse, né? Porque ela merece apenas ser servida. Isso é muito... Eu sou muito colocada em prova nessa verdadeira devoção desinteressada, porque às vezes eu começo uma novena, a gente começa uma novena, né? E aí a gente pede uma graça. E aí, no decorrer da novena, acontecem muitas graças, mas nenhuma é comigo, sabe? E assim, essa entrega de obrigada, Nossa Senhora, porque ela sabe, né, o que precisa mexer. Nós vamos entender no próximo capítulo isso que eu quero dizer. Segura isso aí que eu já falo sobre isso. Bom, isso é o que resume o capítulo 3, tá? E assim, tem muitas páginas sobre isso, tá? Leiam. Aí o capítulo 2, a perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo. Eu anotei algumas coisas aqui, que esse capítulo também é bem denso. Mas resumindo, eu, Maiara, né? Como que é essa perfeita devoção? Resumindo, vou tentar resumir, mas por favor, leia. Eu, Maiara, entrego tudo a Maria. Para, por ela, eu pertencer inteiramente a Jesus Cristo. É como se fosse a parábola do filho pródigo. Pensa assim, eu, Maiarinha, sou o filho pródigo. Que eu tenho os meus desejos, os meus impulsos, e eu vou lá e quero seguir a minha vida. Então, uma setinha assim, eu. Aí, eu volto com uma mão na frente, outra atrás, né? Pedindo pro Pai me receber, né? E nessa consagração é isso, nós entregamos tudo.
a Maria. O nosso corpo em todas as suas potências e sentidos, os nossos membros, o que vemos, o que ouvimos. Nossa Senhora terá liberdade de nos inspirar. Então, quando eu começo uma novena, eu até tenho algumas pretensões da minha mente, mas ela me inspira e vai mostrando no decorrer dessa entrega que não é sobre isso ou aquilo, é outras coisas. Ela me inspira. Entregamos a alma em sua potência, que é a inteligência e as nossas vontades. As nossas potências são essas, então nós entregamos a ela. Então eu falo, olha, Nossa Senhora, eu tenho esse desejo, mas me ajude a entender o que Deus espera de mim. Como Jesus faria. Nossa Senhora trabalha a nossa vontade, ela trabalha isso em nós. Ela nos ajuda, porque é muito difícil, muitas vezes, seguir o que Deus quer, né? Isso é o primeiro, tá? Eu acho que são 3, não, são 5. Não, são 4, tá? 4 tópicos que São Luís coloca dessa perfeita devoção e perfeita consagração a Jesus Cristo. A primeira é essa, que nós entregamos tudo, né, a ela, que ela vai nos inspirar. Entregamos as nossas potências, que é a nossa inteligência e as nossas vontades. Entregamos os nossos bens exteriores. Um exemplo, aí você, nossa, então eu tenho que entregar tudo? É assim, eu vou comprar uma roupa, tá? Eu vou comprar essa blusa aqui. Nossa Senhora, ela compraria essa blusa aqui, ó. Essa blusa. Ela compraria? Então eu entrego a ela, né? Então, como por exemplo esse projeto aqui, eu entrego a ela isso. Ela vai fazer com que chegue em quem precisa chegar, aconteça o que precisa acontecer. Eu entrego a ela. 4, bens interiores e espirituais. Pensa assim, ó, somente Cristo, né? Se a gente for pensar por merecimento, só Ele é o Todo-Poderoso e merece as glórias, né? Mas Ele nos deu a graça de merecer também. E aí nós estudamos aqui no tratado, uma coisa que eu também não tinha estudado, que são os meritórios, os satisfatórios e impetratórios. Então ele nos ensina aqui essa graça que Deus nos deu. Então o meritório, que é o que nós merecemos, ela é intransferível, é por nossa justiça, é por justiça. Então eu recebo meritórios, né? O satisfatório, eu posso transferir isso para alguém. Por exemplo, uma alma do purgatório. Se eu tenho algum mérito satisfatório, eu posso transferir para uma alma do purgatório, um ente querido meu. Impetratório significa quando nós pedimos uma graça. Então, o meritório, satisfatório e impetratório. Mas, nas mãos de Nossa Senhora, quando entregamos tudo a ela, quando nós falamos assim, que entregamos os bens interiores e espirituais, é isso. O meritório, nós entregamos os bens meritórios, satisfatórios e impetratórios, porque ela vai saber, né? Quando a gente entrega para ela, ela vai saber como distribuir. Às vezes eu acho, como eu disse para vocês, numa graça de uma novena, eu peço uma graça, né? E aí, Nossa Senhora, como eu entrego a ela, ela sabe o que fazer com esse mérito satisfatório ou impetratório, né? No caso, impetratório. Então, é isso quando nós entregamos verdadeiramente. Tá bom? Então, aqui, esse é o capítulo 4. Essa perfeita devoção à Santíssima Virgem através dessa perfeita consagração a Jesus Cristo. Tá? Entregamos tudo. Lembra quando eu falei pra vocês que eu fiquei preocupada quando eu entendi que eu tinha que entregar tudo? Mas, gente, olha que lindo. Eu entrego o meu corpo, meus membros, tudo que tenho, para que ela me inspire. Nossa Senhora terá liberdade para me inspirar. Eu entrego a minha alma com todas as potências, a minha inteligência e a minha vontade. Eu entrego meus bens exteriores, a minha casa, as minhas roupas, o alimento, né, que eu tenho, a minha geladeira, as minhas flores, as minhas plantas, eu entrego a ela. E quando eu entrego a ela, eu penso, como ela gostaria disso, né? Eu entrego tudo a ela. E os interiores e espirituais, que são esses meritório, satisfatório e impetratório. Entregando tudo para ela, ela vai saber. Quando eu pedir uma graça, ela vai saber se para onde entregar essa graça, o que é melhor. Então, quem melhor do que ela para saber, né? Como se tem assim também o Padre Luiz coloca aqui, não sei se é nesse capítulo, mas
eu já vou falar que assim eu me perco de não falar, né? Ele fala assim, existe um rei e a rainha. O rei é Deus, Jesus Cristo, né? E a rainha é Nossa Senhora, que ela é a rainha do céu, né? E da nossa terra também, ela é a rainha nossa. E aí eu quero entregar um presente pro rei. Só que eu, na pequenez da minha alma, por mais que eu tenha, por exemplo, eu sou um camponês, eu vou entregar uma maçã, né? Uma melhor maçã, eu vou entregar a melhor maçã, mais limpa e mais perfeita. Só que eu, como um simples camponês, não vou conseguir entregar, né, a ele. Aí eu entrego a rainha, ela coloca numa bandeja de ouro, ela enfeita, ela deixa bonito e ela entrega ao rei. Então é isso, entregar os nossos bens interiores, exteriores, espirituais, as nossas vontades, os nossos desejos, é isso. Deixar com que ela tenha liberdade para trabalhar isso e entregar o melhor de nós para Deus. Eu já me emociono pensando nessas coisas. Vamos lá, continuando, vamos no capítulo 5, que os motivos que nos recomendam essa devoção, tá? Os motivos. Eu já falei aqui, mas muitos santos se consagraram. Nós falamos que tem também do batismo, que no batismo nós recebemos a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, não recebemos? Todos nós somos batizados com a graça de Deus, mas nós não sentimos. Quantas vezes eu não senti a minha centelha, a minha parte divina, devido à minha mente, às minhas manchas, os meus pecados, o meu jeito de viver. Eu paro de olhar, eu paro de sentir a minha essência divina. E aí, recorrendo, né, a ela nos fará voltar a Jesus Cristo e sentir, viver verdadeiramente essa Santíssima Trindade. E os motivos, olha que bonitos os motivos, né? Para que nos recomendam ser inteiramente de Deus, imitar Jesus em sua humildade, porque Deus, né, homem, viveu 30 anos submisso a ela, a partir do momento da anunciação do anjo, né? Aqui, ó, Nossa Senhora grávida, Maria grávida. Dar maior glórias a Deus, porque, né, nós já vimos que Jesus rendeu mais glórias a Deus nesses 30 anos com ela do que se tivesse feito todas as obras da vida toda. Nos une ao Senhor, é seguro porque ela é aprovada pela igreja. E o bonito também é que as pessoas próximas de nós também recebem grandes graças. Porque isso que é o mais bonito, a gente se desprende de nós. Isso é a verdadeira caridade, o verdadeiro amor. Porque isso como Maria, né? Quando o anjo anunciou, o que ela fez? Foi servir a prima. Foi lá e serviu a prima. Então, esse caminho, né, da consagração nos faz nos desprendermos de nós. Como eu disse para vocês, numa novena a gente tem um pedido, mas é tantas graças em volta das pessoas que estão à nossa volta que a gente começa a agradecer e falar, nossa, que bom que eu disse sim, né, a tudo isso. Nos coloca mais perseverantes. São Luís ainda coloca que esse é o motivo mais poderoso, porque nos dá uma perseverança, nos dá uma fé, né? E o segredo, né, da consagração, que eu anotei que São Luís fala, que é a graça de nos perseverar em Deus, a graça de verdadeiramente abraçar a nossa cruz com amor. Não é lindo isso? É muito lindo. Então, resumidamente, é isso, o capítulo 3, 4 e 5. Capítulo 3, que é a escolha, aí ele explica quem são os falsos devotos. Depois ele coloca a verdadeira consagração, o que ela faz, que nós entendemos aqui um pouquinho. E os motivos, que são esses 8 motivos aqui, lindos, que Padre Luís descreve. São Luís, Maria Grimond de Montfort, descreve aqui lindamente em várias páginas, tá bom? Então é isso. Finalizamos o 5º capítulo. Com a graça de Deus, um beijo. Até amanhã e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.